well, knock on the wood. So I'm crazy, so what can I do? So are you. Ei, cara, corta essa zoeira! Ah, vá botar ovo! Não pode fazer isso comigo! Onde arranjou essa droga? Desça aqui e brinco como um homem! Posso com você e sua família inteira! Oh, cala a boca! Quem tá falando? Eu tô falando! É mesmo? É mesmo! Ah, então vem com turma, né? Bem legal, vocês parecem comigo! Eu acho que esse cara é louco! Ele é mesmo o Viruto! É, vem ligar, o que é? Ele tá pirado mesmo! Você tá absolutamente certo, um cara desse tem que estar trancado! Este cara tá pirado de vez! Falou disso! A quem se referem? A quem? Nós achamos que você é louco! E que tem... Interrompemos a sua programação para falar sobre o contratualismo de Rousseau. Em 1754, Jean-Jacques Rousseau redigiu o livro O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Nesse livro, ele estabeleceu um recorte conceitual entre a humanidade natural e a sociedade civilizada. Tornou-se, então, do interesse dos homens serem vistos por outrem com bons olhos e fazerem-se notar como homens de mérito. E por isso foi que cada um começou a fazer as honras de si mesmo e a ter, no fundo, uma consideração muito particular pela própria pessoa. Foi desta maneira que, conhecendo uns o valor que lhes podiam atribuir os outros, formaram, por conseguinte, um certo direito de preferência, de acordo com o que cada um pensava valer. E esta foi a primeira fonte do orgulho, quando de um lado começaram a se comparar uns aos outros e de outro a perceberem que se podiam beneficiar dessa comparação. Nesse trecho, Rousseau descreve o surgimento da vaidade e do orgulho, sentimentos que surgem quando as pessoas começam a se comparar umas com as outras e a buscar a aprovação e o reconhecimento dos demais. Segundo Rousseau, essas são características da civilização que distanciam o homem do seu estado de natureza. Na sociedade civilizada, as pessoas passam a ser guiadas pelo egoísmo e pela vaidade, buscando constantemente a estima dos outros e criando desigualdades que levam à degradação moral. As críticas de Rousseau nesse livro foram tão intensas que levou o filósofo Voltaire a ridicularizar o texto. Voltaire declarou que a leitura do discurso provoca o desejo de caminhar sobre quatro patas, afirmando que a proposta filosófica de Rousseau consistia na transformação dos seres humanos em animais. Para Voltaire, o ideal de Rousseau parecia ignorar os benefícios da civilização e da racionalidade, os quais ele valorizava em suas teses filosóficas. Mesmo com essa visão equivocada de Voltaire sobre a filosofia de Rousseau, ele não defendia literalmente a transformação dos homens em animais. Na verdade, a sua crítica era dirigida ao afastamento da bondade natural dos seres humanos causado pela sociedade e pela civilização. De maneira simplificada, para Rousseau, a sociedade civilizada promoveu o desvirtuamento da humanidade, o que distanciava os seres humanos de suas qualidades naturais. Mas isso não significa que ele propôs o regresso ao hipotético estado de natureza. A filosofia contratualista moderna de Rousseau separa a natureza humana da sociedade organizada. Ele acredita que no início o ser humano vivia em um estado natural, livre e em paz, sem precisar de um governo ou leis. No entanto, ao se juntarem em uma sociedade, os humanos fizeram um acordo para viverem juntos e sob regras, criando o Estado como uma forma de organização. Para Rousseau, o Estado não é algo natural. Com ele, as pessoas perdem parte de sua liberdade original e passam a viver em relações desiguais, com competição e dominação, o que se distancia da liberdade e da igualdade da natureza humana. Mas então, se o Estado é algo artificial e que promove a competição e a dominação, como os seres humanos podiam se organizar em uma sociedade civilizada com leis
que regessem a todos os povos. Para Rousseau, o contrato social legítimo é projetado pela vontade geral, ou seja, a vontade coletiva de todos os cidadãos buscando o bem comum. Rousseau descreve o conceito de vontade geral como a vontade coletiva dos cidadãos, que busca o bem comum. Isso significa que, ao se submeter ao contrato social, o indivíduo não está sacrificando a sua liberdade, mas alcançando uma liberdade verdadeira, que é a liberdade de viver de acordo com as leis que ele mesmo ajudou a criar como parte da comunidade. Dessa forma, os seres humanos podem viver de forma organizada e civilizada, sem perder o sentido de liberdade e igualdade que faz parte de sua essência. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a natureza humana, o amor de si. O amor de si é o sentimento que move os seres humanos singulares pela preservação de sua sobrevivência. Ou seja, procurar alimentos, procurar proteção, as coisas para a gente sobreviver em si. O amor de si, ele não pode ser confundido com o egoísmo nem com a vaidade. Porque o egoísmo e a vaidade, ele vai focar apenas em si. O amor de si, ele é para sua proteção e não para se vangloriar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, dois animais que estão disputando pela mesma comida. Um lobo chegou primeiro e o outro chegou também querendo a mesma comida. Eles começam a brigar. Se um ser o vencedor daquela disputa, o outro não vai ficar intrigado com aquela situação. Ele simplesmente vai pegar e ir atrás de outro alimento. Porque, afinal das contas, tanto um quanto o outro está querendo sua própria sobrevivência. A comiseração é a inclinação inata para a preservação da vida em geral. Enquanto o amor de si ele vai focar apenas na proteção e na sobrevivência da própria pessoa, a comiseração ela vai estar olhando para o outro indivíduo, então ele vai estar fortalecendo a sociedade como um todo. Seria um sentimento natural de compaixão, quando nós seres humanos não hesitamos de pegar e ajudar o próximo. Isso é crucial para a moralidade, pois nos leva a agir de maneira mais justa e solidária, considerando as necessidades e direitos dos outros em nossas decisões. E a justiça, porque a gente acaba se colocando no lugar do próximo e, com isso, a gente imagina o que o próximo gostaria que a gente fizesse com ele. A amor de si e a comiseração exprime o impulso da conservação, mobilizando os seres humanos para a continuidade da vida e conservação das espécies são disposições naturais da humanidade. Os seres humanos são naturalmente dotados da liberdade. Eles são capazes de seguir ou não suas satisfações imediatas pela expectativa de algo melhor no futuro. Conscientes de sua liberdade, os seres humanos não estão circunscritos às leis físicas do mundo, afirmando-se, isto sim, como seres espirituais. A liberdade é necessária para o desenvolvimento da razão e da moralidade. Se não fosse pela liberdade, a gente não teria o desenvolvimento da razão e a gente não ia conseguir ter nossos próprios pensamentos para saber se a gente pode realmente fazer aquilo ou não. Ele que vai falar pra gente se aquilo está certo ou não. Perfectibilidade. Faculdade humana de aperfeiçoamento. Disposição natural para o aprimoramento. Estimulados pelas circunstâncias, os seres humanos desenvolvem técnicas de interferência no meio ambiente, vínculos de sociabilidade e patrimônios de noções e conhecimentos que são transmitidos às novas gerações. Os seres humanos têm o potencial de melhorar suas condições através da educação e da reflexão. A sociedade moderna corrompe essa perfeccionalidade natural, levando ao egoísmo e à desigualdade. A liberdade e a perfectibilidade são as vias pelas quais se formam as primeiras comunicações humanas e se desenvolve a sociedade civilizada. Mas também acredita que a educação e a razão podem nos ajudar a recuperar nossa natureza original e alcançar a virtude. Essas ideias são centrais na filosofia de Russell e estão presentes em obras como O Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, O Contrato Social e Emílio. Civilização, humanidade, fora de si e contrato social. Realizações da sociabilidade no interior da espécie. A primeira percepção plenamente consistente da humanidade é sobre si mesma, que desdobra-se no orgulho e no sentimento de superioridade. Nesse sentido de superioridade, desponta a transfiguração do amor de si para o amor próprio. O que é o amor próprio? Ele é diferente do amor de si, certo? Porque enquanto o amor de si ele é natural e se restringe à preservação da vida individual, e o amor próprio é um sentimento artificial que se origina na sociedade,
selvagem e se torna dominante na civilização. O amor próprio consiste no egoísmo, na vaidade e na ambição, um sentimento pelo qual os indivíduos buscam poder, prestígio, glória e riqueza. Eles também ingressam em relações de interesse e competição com os demais seres humanos. O contrato social proposto por Rousseau fundamenta-se no eu comum da humanidade, dimensionando a disposição natural da comiseração em um plano sociopolítico. Por intermédio de contrato social, o poder político representado pelo Estado exprime a vontade geral do corpo cívico e articulado pela genuína humanidade dos cidadãos. A vontade geral emerge do núcleo comum da humanidade, exprimindo no universo sociopolítico a identificação natural entre os seres humanos. Onde está você? Ação inata para a preservação. Segura no dedo. Cala a boca, Leandro! Pode ir? Não! Que ele valorizava em suas 10 anos depois. que ele Tem certeza que você falou tudo o que você vai falar? Como se a gente... Tem uma aranha aqui embaixo da mesa me olhando com uma cara. Uma aranha igual a Gralha. Ai. Gralhe você, essa viada. E a Clara, Marcel? Fica quieto, pau! Eu não gosto de você, moralidade é sempre em você que eu travo. Obrigada. Dane-se, obrigado, tchau, agora Giovanni. Emílio. Zacarias, nós te amamos, Zacarias. Jacarias. Zacarias.